Estamos chegando! Olá, boa tarde. Boa tarde, Sábio. Sabemos que você tem um histórico extenso no ramo da rádio. Queremos saber quais foram as maiores mudanças que você viu ocorrer desde o início da sua carreira. Ok. Eu comecei no rádio no ano de 1991, né? Era um sonho que eu tinha desde criança e eu batalhei muito porque era um sonho de criança, eu não tinha experiência, eu não tinha, para falar a verdade, nem estudo. Mas uma coisa que me aproximou do rádio, fez que me facilitasse, que abrisse as portas, foi a leitura. Ou seja, desde criança eu gostava de ler. E essa facilidade que, pelo fato de gostar de ler, fez com que eu tivesse facilidade para ler noticiário, ler notícia e tal. E aí foi isso que no ano de 91, eu entrei para a Rádio Antena 1, que antigamente a Antena 1 era uma rádio sertaneja. Eu entrei para a Rádio Antena 1 como motorista, que surgiu uma vaga de motorista, no dia 11 de março de 91. E passando alguns meses depois, no dia 28 de maio de 91, eu virei de motorista, vai ser para locutor da rádio. Aí tive um horário de 8 da noite a 1 da manhã. Aí começou minha carreira. Isso dia 28 de maio de 91. O que te levou a trabalhar no meio gospel? Em 93, a Antena 1 ela era uma rádio local, sertaneja, e a partir de abril de 93, a rádio tornou-se uma rádio via satélite. E o que aconteceu? Quando a rádio via satélite, ela é transmitida de um certo local. No caso, a Antena 1 de São Paulo gerou a programação de São Paulo para Belo Horizonte e, no caso, todos nós fomos mandados embora. Porque quando a rádio é satélite, né, a Belo Horizonte virou uma retransmissora. E aí mandaram a gente embora. E nisso eu comecei a procurar emprego. E no ano de 93, a antiga Rádio Cidade, que era uma rádio popular, uma rádio jovem, ela foi adquirida pela Igreja Universal do Reino de Deus. E aí eu liguei para lá falando que, olha, eu sou locutor, fui locutor da Antena 1 por 2 anos e tal, queria uma chance, uma oportunidade para trabalhar aí. A diretora, então, falou o seguinte, olha, vaga de locutor nós não temos, mas nós temos uma vaga de operador. Operador é o que só mexe com áudio, não fala. Trabalha na gravação, opera programa, na época eu operava programa para pastores e tal. Aí eu comecei na Rádio Cidade, 93, como operador. E quando foi no dia 8 de março de 94, surgiu uma oportunidade para ser locutor da rádio. Como eu já era locutor, aí eu pedi que eles me dessem uma chance. E aí eu fiquei 3 anos e meio na Rádio Cidade, que era uma rádio gospel, né? Na época ela ocupava o 2º lugar no Ibope. E aí, sendo assim, no ano de 96, o que aconteceu? A rádio também virou via satélite. E hoje é a 90.7, que é a chamada Rede Aleluia. E aí, fomos mandados embora novamente. E aí, paralelamente desses anos que eu trabalhei na Rádio Cidade e tal, eu trabalhei em outras emissoras também. Porque o fato do rádio a gente trabalhar 4 horas, que é a carga horária, né? Pela lei é 5 horas, mas a gente geralmente trabalha 4 horas. Aqui na 107 eu trabalho 2 horas. Então dá para conciliar outra emissora. Então eu já trabalhei na Rádio Liberdade, na Jovem Pan em 96, na Liberdade em 97. Trabalhei também no Rádio AM, que é uma locução bem diferente, Rádio América, Rádio Atalaia. Trabalhei na extinta Top FM 106,1. Inclusive a CBN foi vendida, né, para a CBN, aliás, no ano de 96. E aí fomos mandando embora novamente, porque a CBN foi adquirida, né? E a Top era uma rádio popular. Então, infelizmente, o rádio, cada dia, né, que se passa, o rádio é vendido. O que acontece? Quando a rádio emissora é vendida, a gente fica desempregado e tem que começar toda a nossa história novamente, né? Mas o que vai prevalecendo no nosso nome no mercado é o nosso trabalho, nosso profissionalismo, né? Eu falo o seguinte, tudo que a gente faz na vida, independente da profissão, qualquer que seja um lixeiro, que seja um médico, que seja um locutor, radialista, jornalista, que seja um professor, a gente fazer com amor. Porque, querendo ou não, tem alguém nos observando. Então, acho que é o segredo de qualquer profissão, fazer com amor, porque alguém está vendo, observando. E aí, foi que no ano de 98, a 107, que era uma rádio do Promove, que era uma rádio rock, ela foi vendida, né? A rádio 107 Promove, ela faliu, e a Igreja do Evangelho Quadrangular assumiu a Rádio 98. Eu fui um dos primeiros locutores, eu e o Ronaldo Luiz. Então, nós estamos aqui há 17 anos na 107. Nesse período de 17 anos, eu trabalhei na Band FM, que era uma rádio popular de axé. Trabalhei em 2006 na Band News, que é uma rádio de notícia também. E fiz outras emissoras também, faço eventos, shows, né? Hoje em dia eu tenho uma agência de publicidade lá no centro, que eu comercializo comerciais não só para a 107, mas comercializo comerciais também para outras emissoras, como Itatiaia, Liberdade, nossa rádio, que é emissora gospel também. E aí a gente continua batalhando e faz o que a gente gosta. Quais as restrições notadas por você ao apresentar um programa gospel?
Olha, restrições, para falar a verdade, a gente não é que a gente tenha restrições, né? O nosso público, apesar da rádio ser evangélica, a gente fala também não só para os evangélicos, a gente fala também para o católico, a gente fala também para o espírita, né? O que muda aqui na questão da locução é a gente não usar palavras chulas, né? Palavras de baixo escalão, né? Algum palavrão, algum tipo de palavra assim. Mas realmente o que diferencia uma rádio evangélica de uma outra emissora, a gente usa a palavra para poder edificar a vida da pessoa. Por exemplo, eu mesmo trabalho aqui, do meu lado eu uso a Bíblia, né? Então, a todo momento, durante a programação, eu pego um versículo bíblico e compartilho com os ouvintes. Falo uma mensagem, compartilho, e baseado numa música que vai entrar e tal. Então, esse é o diferencial da programação evangélica, que isso acaba levando o ouvinte do outro lado a receber uma palavra de paz, de esperança, de alegria. E nós temos aqui vários ouvintes, testemunhos de ouvintes que ligam para a rádio, ou até mesmo ouvintes que vêm receber prêmios aqui na rádio, que falam que estavam passando por situações de desespero, de depressão, e de até mesmo de tentar o suicídio, que ouviu uma palavra aqui na rádio, por uma palavra que a gente lançou aqui na rádio, através da Bíblia, através da palavra de Deus, e a pessoa tomou uma outra atitude, ou seja, graças a Deus, ou seja, aqui acaba sendo um canal de bênção. Então, assim, eu amo o que eu faço, porque aqui a gente entende que a rádio evangélica, ela tem não só proposta de tocar música evangélica, mas aqui também é um canal de bênção na vida das pessoas. Nós sabemos que o material gospel nem sempre foi muito conhecido entre as pessoas, e hoje em dia isso mudou. Uhum. Por que você acha que ocorreu essa mudança? Olha, o meio evangélico, ele cresceu muito, a música gospel ele cresceu muito, inclusive em todos os estilos. Hoje, aqui na rádio, nós temos pagode gospel, nós temos funk gospel, nós temos axé gospel, nós temos adoração, nós temos hip hop, rock gospel. Então hoje a música gospel ela cresceu em todos os sentidos. Então, qualquer que seja o estilo musical, até porque o Brasil é um país muito versátil em questão de músicas, né? Então aqui nós temos todos os tipos de música que possa agradar o cristão. Porém, as nossas músicas, elas não falam nada que vai desagradar a família. Pelo contrário, vai exaltar o nome de Deus e vai passar uma mensagem em todas as músicas. Seja o ritmo de rock, seja o samba, seja o pagode, seja qualquer tipo de coisa. Como mencionado, nós falamos que o gospel é um pouco mais restrito. Uhum. Queremos saber como é feita a programação para que o ouvinte receba um material diversificado e não se canse da programação transmitida diariamente. Olha, hoje em dia, a programação que nós recebemos aqui de várias gravadoras, existem várias gravadoras no Brasil, né? Como a gravadora MK, hoje a Sony Music, que é a maior gravadora do mundo, ela também existe uma parte dela que é a gospel. Então ela tem os cantores gospel também da Sony. A Universal Music também, que é uma gravadora que também trabalha com cantores seculares, ela também destinou parte dos seus cast de cantores para cantores gospel aqui do Brasil e internacionais. Então eles vão alimentando a nossa programação com cantores deles também. E tem os cantores independentes também que gravam seu CD e trazem para a rádio para a gente tocar aqui na rádio. A rádio faz uma avaliação, se a música tiver qualidade, tiver uma proposta de não agredir o ouvinte a uma outra igreja, ou até mesmo algum tipo de pessoa tal, aí a rádio toca. Então a gente toca aqui de tudo. Aqui é uma rádio que é ligada à Igreja do Evangelho Quadrangular, mas nós tocamos qualquer tipo de música, assim, que não agrada o ouvinte, desagrada o ouvinte, né, aliás. Então, assim, nós tocamos na música que é da Igreja Renascer, que é uma igreja que é sediada em São Paulo. Nós tocamos músicas que são compostas e tocadas na Igreja Universal, né? Então, assim, nós tocamos músicas que são tocadas na Igreja Presbiteriana. Então, a programação nossa é diversificada. Tocamos de tudo um pouco. Ou seja, pagode, samba, adoração, axé, tudo, mas baseado no nome de Jesus. Obrigado pela entrevista, Sandro. Sim. E tenha uma boa tarde. Boa tarde, obrigado pela visita de vocês. Escuta esse 107, meu horário aqui de segunda a sábado, de 1 às 3 da tarde. E quem quiser nos visitar, o nosso endereço é Rua Sergipe, 1087, 12º andar. As visitas podem acontecer de segunda a sexta, no meu horário, fique à vontade. Todo mundo está liberado para conhecer a 107, tá bom? Voltem sempre.